Olá, queridos, graça e paz. Quero compartilhar com vocês uma mensagem de Deus. Quero começar com uma ilustração. Havia 3 árvores que estavam no alto de uma montanha. E essas árvores estavam conversando sobre os seus sonhos, o que seriam quando se tornassem grandes. A primeira árvore olhou para as estrelas e disse: "Eu quero ser um baú para carregar grandes tesouros." A segunda árvore olhou para o riacho e disse: "Eu quero ser um grande navio para carregar reis e rainhas." A terceira árvore, ela disse: "Eu quero ficar aqui no alto dessa montanha e crescer muito grande, para que quando os homens olhassem para mim, vissem Deus através da minha vida." E o tempo se passou, e um certo dia veio lenhadores e cortou aquelas árvores. A primeira árvore foi feita com ela um coxo de animais. A segunda árvore, eles pegaram e fizeram dela um barquinho simples de pesca. E a terceira árvore foram cortadas grossas vigas e foi deixada de lado em um depósito. E lá estavam as árvores, tristes, desiludidas, e perguntaram: por quê? Por que isso aconteceu? Por que tem acontecido dessa maneira? E o tempo se passou, queridos, e certo dia, um dia iluminado, estrelado, uma jovem, ela entra numa estrebaria e coloca um bebê recém-nascido nesse coxo que estava com feno, com palha. Coloca esse bebê nesse coxo de animais. Então aquela primeira árvore, ela percebe que ela continha naquele momento, que ela carregava o maior tesouro da humanidade. Pouco tempo depois, um homem estava no barquinho de pesca. E esse homem estava dormindo. E de repente se levanta uma grande tempestade no meio do mar. Esse homem se levanta e acalma aquela tempestade. E aquela segunda árvore percebe que ela estava carregando o rei do céu e da terra no seu barco. E para finalizar, depois de muito tempo, alguns homens pegam aquelas vigas da terceira árvore e juntam aquelas vigas, transformando aquelas vigas em uma cruz. E nessa cruz é pregado um homem. E essa árvore fica triste, decepcionada, porque alguém foi crucificado nela, nessa árvore. E ela, sem entender, fica ali desanimada, triste. Mas no domingo, o mundo se alegra, porque Jesus, o Filho de Deus, ressuscita dos mortos. Ele ressurge, ele ressuscita. Então aquela terceira árvore, ela entende que foi pregado nela o Salvador da humanidade. Eu quero dizer para você, queridos, com esta palavra, que Deus faz muito mais além daquilo que nós imaginamos. Nós às vezes não entendemos os planos, não entendemos os projetos, não entendemos a forma como Deus trabalha. E às vezes achamos que Deus saiu do controle, às vezes achamos que Deus perdeu, né, a direção, o controle da situação, mas Deus não perde o controle, Ele está no controle de todas as coisas. E a Bíblia vai dizer que nenhuma árvore cai sem a permissão de Deus. Deus está no controle de tudo. Talvez as coisas não saiu da forma que você imaginava, não saiu da forma como você esperava, como foi nessa história que eu ilustrei, que eu falei dessas árvores. As coisas não estavam saindo da forma que elas imaginavam, sonhavam. Elas sonharam com uma coisa e estava acontecendo outra. Só que para surpresa delas, o que elas não imaginavam, aquilo que elas tinham sonhado, Deus estava fazendo muito maior na vida delas. Deus faz muito mais além, queridos, daquilo que nós pedimos e imaginamos. Deus, Ele está no controle e sabe o que Ele está fazendo. Então descanse o teu coração. Descanse o teu coração, não desista dos teus sonhos, não desista daquilo que Deus colocou no teu coração. O importante, a Bíblia diz que o mais importante é o final das coisas, não o começo delas. Muitas vezes as coisas começam de uma forma embaraçada, difícil, mas no processo e no final do propósito você vai entender todas as coisas e Deus vai fazer muito mais além daquilo que você espera e imagina. Como na história de José. José recebe sonhos de Deus. Deus fala para ele, mostra para ele que ele ia governar. Mas depois desses sonhos, depois dessa notícia, a vida dele começa a passar por problemas, começa a dar tudo errado na vida dele. Ele é traído por seus irmãos, ele é lançado em uma cova, ele é vendido como escravo, ele é levado ao Egito, e ali ele passa muitas aflições, perseguições, momentos difíceis. E ele talvez esteja pensando que Deus não ia cumprir, não ia realizar aquilo que Deus tinha prometido, falado. Mas na verdade o que estava acontecendo é que através daquelas situações Deus estava aproximando José do propósito. Deus estava aproximando José dos sonhos dele.
Então fica tranquilo, queridos. Deus sabe o que está fazendo. Descanse o teu coração e viva pela fé, entendendo que Deus está no controle de todas essas coisas e Ele vai fazer muito mais além daquilo que nós esperamos e imaginamos. Deus abençoe e fique na paz.